Bolsonaro e Carla Zambelli estão acabados. Em Brasília, a cassação de ambos é dada como certa. Alexandre de Moraes só estava esperando as novas indicações do TSE para poder tocar esses processos. E eu vou além. A direita e também a extrema-direita torcem pela cassação dos dois. Vai haver um apoio solidário só diante da imprensa, mas nos bastidores ninguém vai mover um palito por Bolsonaro e muito menos por Zambelli, porque tanto a direita quanto a extrema-direita estão de olho nos votos de Bolsonaro e também da Zambelli. Tem muita gente interessada, inclusive na família do Bolsonaro, pela queda do próprio pai. E eu falo de Flávio Bolsonaro. Coloquem aqui nos comentários, você concorda que Bolsonaro e Zambelli vão ser cassados? E mais ainda, a direita e a extrema-direita torcem pela cassação? Quem seriam os mais interessados na cassação de Bolsonaro? Flávio, talvez? Deixe seu like se você quer que ambos sejam cassados e se inscreva no canal. Essa informação sobre a cassação do Bolsonaro veio para nós através do jornal O Estado de São Paulo. Esse vídeo eu iria fazer mais cedo, só que nós tivemos toda a polêmica do Bolsonaro com o rombo da Caixa Econômica Federal, o mau uso do banco público para a utilização como um esquema, entre aspas, de compra de votos para derrotar Lula. É claro que essa situação da Caixa Econômica Federal também vai afetar e vai empurrar Bolsonaro para a cassação, como nós já explicamos toda a situação, link aqui no card. O Estadão falou para nós que o Alexandre de Moraes só estava aguardando a definição do TSE como quais seriam os novos ministros indicados por Lula. E agora que há essa indicação, os processos contra Bolsonaro e também contra Zambelli poderão avançar. Zambelli vai ser cassada pela propagação de notícias falsas, mas nós sabemos também que Zambelli cometeu irregularidades pesadas durante a campanha. E eu estou falando de falsidade ideológica. A assinatura de um apoiador de Zambelli foi falsificada, burlando assim algumas questões durante a campanha. Já explicamos também isso, link aqui no card. Então Zambelli tem problemas de notícia falsa, com agora o problema de falsificação, Bolsonaro, o caso dos embaixadores, o caso da Caixa, ambos estão acabados. O Alexandre de Moraes, ele só estava esperando a definição dos ministros porque tinha um ministro ali dentro no TSE, que era o Carlos Horbach. Esse ministro, ele poderia se juntar com o Nunes Marques e também com Raul Araújo, que são os dois ministros bolsonaristas. E a definição do Carlos Horbach poderia dificultar a posição dos outros ministros do TSE, porque o Carlos Horbach, como nós ficamos sabendo, graças à apuração no celular do Mauro Cid, teve encontros secretos com o Bolsonaro às vésperas de votações bem importantes do Bolsonaro no TSE. Às vésperas da votação sobre cassar ou não o mandato de Bolsonaro, a chapa Bolsonaro e Mourão, o ex-presidente se encontrou com Carlos Horbach. A gente sabe que a chapa do Bolsonaro e do Mourão não seria cassada, mas as posições do Carlos Horbach naquela votação foram posições que divergiram e muito dos outros ministros. Algo muito estranho. Para entender toda essa posição, link aqui no card. E essa história toda também. Então o Alexandre de Moraes tinha que esperar um pouco a definição do TSE para poder partir para cima do Bolsonaro e da Carla Zambelli, porque votações apertadas não seriam interessantes para o TSE nesse embate contra o Bolsonaro. O apoio que Bolsonaro vai receber e também Zambelli é muito, mas muito pequeno. A direita e a extrema-direita torcem pela cassação dos dois, pessoal. Então o que vai acontecer? Vai haver um apoio limitado, um apoio ali de frente para as câmeras, como aconteceu com o Deltan Dallagnol. Mas nada mais vai acontecer. Da mesma forma que o Deltan recebeu um apoio ali na frente das câmeras, nos bastidores ninguém apoiou o Deltan. Absolutamente ninguém. Deltan tentou fazer uma reunião ali com os parlamentares, só o Luciano Bivar foi. E por que isso vai acontecer? Porque nenhum bolsonarista vai querer se indispor diante do TSE, porque todos eles, ou os principais, estão na mira. Todos eles propagaram notícia falsa. Flávio, Eduardo e vários outros como Bia Kicis também endossaram os atos antidemocráticos e estão sendo investigados. Vocês acham que vai haver solidariedade de algum deles com Bolsonaro e Carla Zambelli? É óbvio que não.
O Eduardo Bolsonaro, pessoal, ele é um concorrente de Zambelli em São Paulo. Ele tá torcendo pela cassação da Zambelli. Ela teve mais votos do que ele em São Paulo em 2022. Então ela é uma concorrente. E se ela estiver fora da disputa, são 600 mil votos que vão estar aí para quem quiser pegar. Então é importante para a extrema-direita que a Carla Zambelli seja cassada e o Bolsonaro também. Não haverá solidariedade e a direita torce pela cassação do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro e Zambelli, milhões de votos são colocados em disputa. Vocês acham que o Romeu Zema, que tem pretensões de disputar 2026, quer que o Bolsonaro fique possibilitado de colocar sua candidatura na praça? Claro que não. Romeu Zema, ele só não vai disputar, ao que tudo indica, o Palácio do Planalto se o Bolsonaro estiver na jogada. Se o Bolsonaro tiver, Romeu Zema vai para o Senado. Mas se o Bolsonaro estiver fora, o que impede o Zema de disputar? Claro que ele é muito localizado ali em Minas Gerais, ele precisa ter uma abordagem, uma abrangência nacional mais forte. Só que com o Bolsonaro acaba o sonho, como acaba também o sonho do Flávio. O Flávio ficou muito fulo da vida com o Bolsonaro depois que o papai cortou as asinhas do Flávio para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Link aqui no card, já explicamos isso. O Flávio, ele também quer se testar como herdeiro do Bolsonaro. E o papai, fora da disputa, abre essa possibilidade. Por que não? E se nós formos falar de Zambelli, São Paulo, que é o estado de Zambelli, é o principal reduto bolsonarista. A principal concentração dos deputados bolsonaristas está em São Paulo. Você tem Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Gil Diniz, Marco Feliciano. Claro que nos outros estados aqui e acolá você tem alguma coisa, você tem Bia Kicis no Distrito Federal, o Nicolas Ferreira em Minas Gerais, Bia Kicis, enfim. Mas, ou da Marisa Alves, fala da Marisa Alves, confundi as duas, a Marisa Alves é senadora. Mas em São Paulo que é a grande concentração. E são 600 mil votos que vão assim ficar rodando por aí para eles poderem serem capturados por esses outros bolsonaristas. E nós temos que lembrar e comentar também que o Crivella foi cassado. O Crivella foi cassado. O TSE cassou o mandato do Crivella por denúncias feitas lá em 2020. Na época da disputa municipal, Crivella usou funcionários públicos, servidores públicos, durante o expediente para evitar que a imprensa pudesse registrar imagens dos hospitais e também dos postos de saúde na época da pandemia. Eram chamados os guardiões do Crivella. Agora Crivella foi julgado, punido e perdeu o mandato. Muito bom essa cassação, ou muito boa essa cassação do Marcelo Crivella. Você gostou da cassação do Crivella? Coloque nos comentários e, claro, também se inscreva no canal. Como nós falamos, o Alexandre de Moraes vai ter cautela. Eu vejo muita gente reclamando, falando, nossa, tá demorando muito, o Bolsonaro não vai ser preso, o Bolsonaro ele não vai ser cassado, tá demorando demais. Só que tem que ter cautela, pessoal. Não adianta você ir com essa pressa para caçar o Bolsonaro. Não é assim. O Alexandre de Moraes estava adotando toda a preparação, estava fazendo a preparação para a cassação dos dois. O André Fernandes, que é também parlamentar bolsonarista no Ceará, vai ser cassado. O que o Xandão estava esperando? Uma definição melhor da posição dos ministros do TSE. O Xandão, ele ocupa tanto a posição no TSE quanto no STF. E os dois ministros que foram indicados por Lula para o TSE são próximos do Alexandre de Moraes. A imprensa falou que o Floriano, o ministro que foi indicado para o TSE, foi indicação do Moraes porque ele era próximo. Tudo bem. Só que a indicação do Lula, que é o André Tavares, ele é mais próximo do Xandão do que o Floriano. Então assim, tudo caminha para essa cassação. E é muito interessante nós observarmos que tanto a cassação de Zambelli quanto a cassação de Bolsonaro, elas têm um caráter pedagógico para o bolsonarismo. Aquela mudança no bolsonarismo que nós estamos falando já há muito tempo, que marca o fim do velho bolsonarismo, o surgimento do novo bolsonarismo, menos radical, mais soft, mais ameno, vai ser acelerado pela condenação da Carla Zambelli e também do Bolsonaro. Para você entender melhor essas mudanças do bolsonarismo, já tem vídeo no canal, link aqui no card. O que vai acontecer? Os bolsonaristas, eles vão ter o comportamento deles, o comportamento parlamentar e também nas redes sociais, moldado pelo Alexandre de Moraes, por essa decisão. Eles vão ser adestrados. São animais, né? Então eles precisam ter essa adestração, ou esse adestramento, melhor dizendo. E o Alexandre de Moraes fará isso. Então nós temos que ver também como que vai ficar a posição dos votos.
Porque muitos bolsonaristas, eles só conseguem os votos pela postura radical. E sem essa postura radical, eles quebram essa confiança, essa identidade com os apoiadores. Será que eles vão continuar tendo os mesmos votos? Vai ser muito interessante observar. Mas eu vejo que o Alexandre de Moraes, ele vai ser um catalisador. Ele vai ser aquele que vai acelerar o processo de transformação do bolsonarismo.